Fala pessoal, Estevão novamente na sua tela do YouTube para continuar nossa sequência do Guia da PL. Se você conhece esse canal, você já provavelmente está inscrito ou inscrita. Se você não conhece, clica nesse botão aí agora, para você não esquecer depois, e deixa o seu like no final do vídeo se você gostar. A gente vai continuar nossa sequência do Guia da Premier League, né, em que a gente faz resumos dos 20 times antes do campeonato, na edição 24-25 se iniciar. Faltam 7 dias, graças a Deus, está chegando perto, e ao mesmo tempo eu vou pular da ponte, porque tá difícil de fazer os resumos aqui dentro do cronograma que eu tinha programado. Peço perdão por isso, a intenção era soltar os vídeos numa quantidade fixa por dias, mas eu não tenho conseguido fazer. Eu vou tentar mudar isso agora nos próximos dias, até a sexta-feira, que tem o United contra Fulham, para vocês conseguirem assistir aos vídeos antes de tudo começar a rolar. Hoje o objetivo é resumir o que acontece com o Brighton. O Brighton de Munique é um dos times mais legais do campeonato e eu acho que não é apenas para minha pessoa. Eu acho que todo mundo que tem um pingo de curiosidade e de também uma certa honestidade intelectual, né, para pesar as coisas direito no que acontece na realidade do futebol, eu acho que se você tem essas características, você gosta de ver o que acontece com um time que não tem dinheiro e consegue mais resultado do que vários times que têm muito mais dinheiro do que ele. Esse é o caso do Brighton de Munique. Por isso que a gente tem tanto carinho com esse clube aqui no canal. E quando eles estiverem bem, a gente vai ficar forçando a barra para parecer que eles são o Manchester City. A gente sempre vai fazer isso, porque a gente adora esse tipo de projeto. Por que a gente gosta muito do Brighton? Porque a história desse time é uma história, assim como dos outros que eu citei aqui, como o Bournemouth, o Brentford também, é uma história muito contraintuitiva recentemente, nas últimas décadas. O Brighton, obviamente, não é um clube grande, historicamente falando, da Inglaterra, mas em 97 eles estavam na quarta divisão e eles, por um pontinho, não caíram para a quinta. Cair da quarta para a quinta na Inglaterra significa você passar a integrar a zona non-league do futebol inglês, que é a zona em que o futebol não é completamente profissional. Então você imagina o tamanho do baque financeiro que é isso. E no caso, era o contexto do Brighton, um clube que estava perigando de falir, um time que precisou vender estádio, foi salvo por uma venda que aconteceu ali nesses anos seguintes, e até chegar ao Tony Bloom em 2009 e comprar 75% do clube por 80 milhões de libras, eles não sabiam nem se iam poder usar o estádio que estava sendo construído, que hoje é o Amex Stadium. O Tony Bloom, inclusive, compra o clube e paga o necessário para o estádio ficar pronto e ser utilizado. Hoje, então, eles jogam no Amex, que tem capacidade, se eu não me engano, para cerca de 35 mil pessoas, e tem uma boa taxa de preenchimento desses assentos, né? Assim como todos os outros times do campeonato também tem, tudo acima de 90%. O que acontece de interessante na chegada do Tony Bloom é que esse cara, ele é um torcedor do Brighton, ele é inclusive neto de um homem que foi vice-presidente do clube, e o Tony Bloom também é apostador profissional, assim como o Matthew Benham. Lembra que eu falei isso no vídeo do Brentford? Se você não viu, vai lá assistir, que tem mais outros dois, do Bournemouth e do Villa também. Mas é uma forma parecida de enxergar as coisas. Será que tem como eu gastar pouco, né, relativamente falando, pouco, comparado com os outros clubes da primeira divisão, e eu ganhar muito dinheiro aqui, e reinvestir parte disso no clube, e fazer esse clube virar uma maquininha sustentável de recrutamento de jovens jogadores, inclusive aqui na América do Sul, né, que é um lugar em que o Brighton tem gostado bastante de procurar talentos, e revender esses caras por um preço exorbitante, a exemplo do Moisés Caicedo e de outros jogadores, né? A gente tem nessa listinha aí de maiores vendas da história do Brighton, alguns jogadores que hoje são bastante conhecidos no cenário europeu, como o próprio Caicedo, o Marco Cucurella, o Ben White, o Alexis McAllister, o Bissouma também é um desses. Eles acabaram de vender o Dennis Undav por 26 milhões de euros para o Stuttgart. Eu acho que foi para o Stuttgart, então eu posso estar enganado. Trossard também para o Arsenal, Robert Sanchez, são inúmeros jogadores, né? Que eles conseguiram fazer esse mesmo esquema de comprar por X, vender por 8X, 10X. Uma forma de trabalhar que lembra o que eu chamei de Moneyball aqui no vídeo do Brentford. Só que esse time joga de maneira oposta ao Brentford. O Brentford joga de uma forma mais pragmática, né? 3 zagueiros quando for preciso. Gosta de jogar no 4-3-3? Gosta. Mas não é um time que vai ficar
querendo ter muita posse, controlar o jogo, ditar o ritmo. Esse aqui é o caso do Brighton. O Brighton é um time que tenta fazer as coisas que o Brentford tenta fazer, mas de uma maneira mais difícil, muito mais trabalhosa. E daí, então, quando o Tony Bloom assume o time, e bem antes dele começar a colocar o Brighton nessa rota de jogar bola, igual eu acabei de falar, né, de querer jogar um futebol de controle, de posse, troca de passes, bem antes disso, quando ele assume, ele disse que a intenção era subir eles para a PL, lembrando que ele assume quando eles estão na segunda divisão, na Championship, em 5 a 10 anos. Esse era o período. A gente quer ir para a Premier League num espaço de tempo entre 5 a 10 anos, e eles conseguem em 8. Deu certo, então. Voltam à primeira divisão desde 1983 e disputam pela primeira vez na história deles a Premier League no formato que a gente conhece hoje. Chris Hilton era o técnico já antes desse acesso à Premier League e permanece para 17-18 e 18-19. Na primeira dessas temporadas ele pega um 15º lugar. Isso daqui é um futebol que ainda não chegou naquele ponto que eu falei, tá? Quem vai transformar isso aqui é o próximo técnico que vem depois do Hilton, quando ele pega 17º na temporada 18-19, e o clube quase cai, e o Tony Bloom aponta o Graham Potter para ser o sucessor do Hilton. O Graham Potter é o responsável pela revolução no DNA de como jogar bola do time do Brighton. O Potter, na primeira temporada, termina em 15º, começa a montar as estruturas mais arcaicas ali da passagem dele para virar um time que jogaria com mais posse, um time com mais controle, como eu estava dizendo, um futebol mais envolvente de se assistir. E em 2021, você já vê sinais nítidos de que a coisa está dando certo. Só que ela está dando certo sem dar certo. Estevão, você é louco? Eu acho que não. Sim, eu sou, mas eu não acho que eu esteja louco nesse caso. Eu acho que isso é uma bela forma de descrever a realidade. Porque esse time foi o 16º na tabela e, ao mesmo tempo, foi o 5º na tabela de pontos esperados. Perdão. Os pontos esperados são o quê? São uma tabela em que você considera o número de gols esperados, né, criados pelas finalizações do time, e você compara também com os gols esperados cedidos do time. Isso é o tal do XG, tá? Para quem não conhece. Isso aqui eu estou falando de expected points. Essa é a tabela de pontos esperados. Estevão, que diabo que é isso aí que você está falando? É o seguinte, cada finalização, você concorda que ela possui, mesmo que a gente não tenha um supercomputador para calcular isso, uma probabilidade de entrar no gol, né? Então, por exemplo, o pênalti, ele tem uma taxa, estatisticamente falando, de 70% de chance de ser gol. Isso configura 0,7 de XG. Se o seu time chuta 3 pênaltis numa partida e não dá mais nenhuma finalização, ele terá, no final do jogo, 2,1 XG. Isso não tem nada a ver com os gols que ele deixou de fazer ou fez, tá? Isso significa que ele teve oportunidade de fazer 2 gols no mínimo. Você somou, então, esse 0,7 de cada um dos pênaltis. E o time que tomou esses pênaltis, né, essas cobranças, ele, então, tem 2,1 de XG against, o gol esperado contra esse time. Então, o que você faz para descobrir a tabela de pontos esperados é pegar isso e ignorar o fato de que se foi gol ou não. Esquece se foi gol ou não, tá? Para você ter uma noção do quanto esse time criou e também do quanto de chance esse time cedeu, para saber se essa conta fecha no final ou se não, se poderia ter sido pior, poderia ter sido melhor. Então, isso é uma métrica interessante para avaliar, principalmente, a qualidade da conversão do seu time nas chances que ele cria. O Brighton, nessa temporada, então, repito, ficou em 16º na vida real, vamos dizer assim, e virtualmente falando, poderia ter ficado em 5º. Eu nunca vi isso. Essa temporada é uma temporada que eu me lembro até hoje, eu cito isso até hoje nas nossas lives, porque não sei se eu vou ver isso de novo na minha vida. Não sei. Isso é um sinal, então, de que o Graham Potter já tinha começado a criar uma maquininha de exposição mais rápida para os jogadores jovens que o scouting excelente que o Tony Bloom montou no time levava para o time principal. Porque uma coisa é você exportar um jogador pelo Brentford, que joga um futebol diferente disso aqui, quase oposto, sendo que o cara vai ter que jogar dominando chutão no peito, dando chutão, cruzando na área, cobrando lateral na área. É menos vistoso isso
e é mais distante da média do futebol que os times grandes, que têm grana para comprar, querem praticar, do que o caso do Brighton. O Brighton está muito mais próximo disso. Se o City, o Chelsea, o Liverpool, o Arsenal, o United, o Tottenham querem jogar um futebol de mais posse e de controle, você vai procurar um jogador do Brighton e não do Brentford, porque esse cara já está acostumado a jogar de uma forma próxima da que você quer. E aí, na temporada 21-22, esse 16º lugar do Brighton na temporada passada passar a ser um 9º lugar, que é um recorde histórico para eles na tabela da primeira divisão. Isso, essas 3 temporadas com o Graham Potter. Então o Potter é o cara responsável por mudar a rota do time, do DNA deles, da forma de jogar. E aí o Brighton passa a ser, até hoje, inclusive, um time que joga com a bola. E que, se eles jogam bem, você vai parar o que está fazendo para assistir. É muito legal. Inclusive, sabendo, graças aqui ao nosso resumo, caso você não soubesse disso, que esses caras têm um dos orçamentos até hoje mais modestos do campeonato. Beleza? Nessa temporada em que eles ficaram em 9º, eles tinham o segundo menor orçamento, desculpa, né? A segunda menor folha salarial da Premier League. E eles ficaram em 9º. É impressionante, tá? Matthew Benham, no Brentford, mesma coisa. Se eu falei que esse aqui era que essa era a segunda menor folha salarial do campeonato, nessa mesma edição aqui, o Brentford tem a pior. A folha salarial mais modesta era a do Brentford, que eu acho que ficou em 13º nessa temporada. Não preciso falar mais nada, né? Trabalho excepcional dos donos, dos bastidores, os caras são muito bons no que eles se propuseram a criar, que é uma máquina de contratar jogador jovem barato, expor na Premier League, vender por 25 vezes o preço do cara. E depois disso, na saída do Potter, quando ele deixa o Brighton para ir para o Chelsea, eles contratam o Roberto De Zerbi, né? A primeira temporada do De Zerbi é estupenda, o time fica em 6º, então eles batem em temporadas consecutivas o recorde deles na posição da tabela da primeira divisão. E em 23-24, o time já tinha enchido os cofres aí com as vendas de Alexis McAllister, Moisés Caicedo, né? Que são jogadores que também ilustram outro traço do scouting desse time, que é o de ter uma profundidade muito forte de dados a respeito de jovens jogadores que surgem no futebol sul-americano também, né? Eles não olham só para cá, mas eles também olham e acham jogadores jovens com muito potencial, até antes do meu time aqui no Brasil e do seu encontrarem. Os caras investem para isso, porque essa é a estratégia para eles tentarem competir com os times maiores, os times ali da metade de cima da tabela, que gastam um pouco mais para pegar jogadores que já estão habituados à Europa. Então é um risco que eles talvez correm menos do que o Brighton e o Brentford e outros times que fazem recrutamento, né, tentando caçar onde ninguém está caçando. E isso tem dado muito certo no Brighton. O resumo das 2 temporadas do De Zerbi dá para ser: a primeira eu vou chamar de estupenda, como eu disse, e a segunda de decepcionante. Vou resumir em 2 fatores. O primeiro deles, desfalques, lesões, jogadores como o Mitoma, que tem que jogar competição por seleção e tal. E o segundo deles, o mais broxante para nós aqui do canal, que é a obsessão do Roberto De Zerbi por mudar sempre as suas escalações. Quase sempre você não sabe o que está acontecendo. Deu o meio da temporada passada, a gente ficava cansado de olhar as escalações do Brighton quando elas saíam, porque não dava para entender nada. Por que o João Pedro meteu 2 gols no jogo passado e não tá jogando aqui? Por que o Enciso não tá jogando? Aí ele se machuca e tal, perde o Mitoma também. Por que o fulano tá começando improvisado na lateral direita, sendo que tem o Joãozinho? Por que o lateral esquerdo hoje é o Igor Júlio, sendo que o Estupiñán tá disponível? Muita coisa que você não sabe o que tá acontecendo. Então, inclusive, isso influencia na projeção do elenco para a temporada, né, não só do elenco aqui, mas eu falo do time titular para a temporada 24-25, que vai ser tocada por outro técnico, porque o Roberto De Zerbi foi para o Olympique de Marselha, que é, no caso aqui, o substituto dele, o Fabian Hürzeler. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas eu vou fingir que é, tá? E o time do Hürzeler, ele pode ter o Verbruggen no gol? Pode, mas pode ser o Jason Steele também, que não perde em nada. Inclusive o Steele tem um jogo com o pé, um lançamento, uma saída de bola melhor. Pode ser. Pode ser o Veltman na lateral direita? Pode ser o Tariq Lamptey também. Jogadores bastante diferentes na forma de jogar, né, nas características, mas pode ser. Eu não conheço o Hürzeler e eu não vou fingir que conheço, tá? Aqui no canal também eu falo de coisas que eu sei, ou que pelo menos eu vi bastante. Tem outros canais muito competentes para falar disso para vocês. É super interessante procurar conteúdo disso, da forma de jogar de determinado técnico que a gente não conhecia.
E eu ia falar aqui de técnico novo, né? Eu ia usar esse termo. Mas esse cara é mais novo do que um técnico novo, né? Novo para mim era um técnico de 40 anos. Esse cara tem 31. Ele é mais jovem do que o capitão do time, eu acho. Ou ele tem a mesma idade do que o Louis Dunk. O Hurtsler pode também colocar o Webster na zaga junto com o Dunk. O Dunk deve ser titular, tá bom? E na zaga ele tem as opções também do Igor Júlio e do Jean-Paul Van Heck. O Stupinhan na lateral esquerda deve ser o titular. Além disso, eles têm também a opção do Valentim Barco, ex-Boca Juniors. O Barco, que é um jogador que pode atuar em todas as posições do lado esquerdo do campo. O Stupinhan acho que para ali na ala. Pelo menos eu não lembro de ter visto o Stupinhan jogar de ponta, né? Por jogos seguidos. E depois disso, a gente tem no meio campo o Baleba e o Billy Gilmore. Tem especulações a respeito de uma eventual saída do Gilmore, mas eu acho que o Brighton rejeitou a proposta. Não lembro de quem que era. E chegou o Wiffer. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome desse jogador, mas ele veio do Feyenoord. É uma das chegadas deles para essa temporada. E a gente tem adiante aqui pontas que eu acho que devem ser titulares. O Mintê, eu chutaria que deve ser a escolha do Hurtsler para a ponta direita. E na ponta esquerda, obviamente, deve ser o Mitoma. Opções para jogar de camisa 10 ou de centroavante, a gente tem aqui João Pedro, o Enciso, né? Esses poderiam jogar de 10. O Evan Ferguson, o Welbeck ou o próprio João Pedro pode jogar espetado lá na frente como centroavante. E as outras opções periféricas do elenco, né? Não era periférico, né? O Solly March, mas passou a ser por lesão na última temporada. Adingra pode ser um jogador que figura bastante aqui, porque foi muito bem na temporada passada. Igor Júlio, que eu já citei, zagueiro, que também pode atuar na lateral esquerda. Tariq Lamptey, James Milner como um tapa-buraco, sim, o interminável. Valentim Barco e as chegadas, essas principais, né? Mintê e Wiffer. Tem o Osman também, mais um outro jogador, mas eu não vou citar eles aqui como se fossem destaques, porque eu não conheço. E saídas, a gente tem a saída do Denis Undav, do Lallana e a mais impactante de todas, que é a saída do Pascal Gross. Pascal Gross é o melhor jogador desse time na temporada passada, na retrasada, na outra, porque é um cara também que, além de jogar muita bola, ele simboliza o que é a fase vitoriosa do Brighton recentemente. Né? O melhor momento desses caras aqui na história é esse momento, e o Pascal Gross era um desses jogadores que foi contratado sem ninguém saber quem que era esse cara, paga barato e deixa saudades. Cara super legal de assistir jogar, um cara que pensa o jogo muito bem, se você coloca ele para jogar, é um futebolista, sabe, especialista em bola, assim, um cara muito inteligente para leitura de jogo. Então, como eu estava dizendo, se você põe ele para jogar na lateral direita, ele vai jogar e vai jogar melhor do que o seu lateral direito. Na lateral esquerda, pode pôr ela também, que ele vai jogar melhor do que o seu lateral esquerdo. Como 6, como 8, como 10, como atacante, esse cara vai atuar com uma consistência que muitos jogadores não conseguem ter em posições diferentes. E de um jeito muito bonito de assistir também. É um cara de muita classe. E ao mesmo tempo um cara bastante dedicado sem a bola. Esse não é o principal traço dele, né? Mas entendo o que eu tô falando, né? Dedicado. Esse cara não vai ficar parado vendo o time dele tomar sacolada dos outros. Esse não é o perfil de um dos caras que vai me deixar mais saudade aqui nesse campeonato. O resumo desse time, grosseiramente falando, é isso. Eu queria muito poder dar uma introdução melhor aqui, um resumo melhor com relação ao time que deve ser o titular, mas a temporada do De Zerbi não me deixa fazer isso. Eu não sei o que seria uma base do time de 23-24. O que a gente sabia era que Dunk, Mitoma e Pascal Gross começariam a maioria dos jogos se estivessem disponíveis, mas não é o caso, né? No final da temporada, com 80% do time. E então, com as chegadas, eu também falaria mais se eu conhecesse mais o Mintê e se eu conhecesse mais o Wiffer, né? Mas eu não conheço, então você vai ter que esperar para ver as nossas opiniões conforme a temporada acontece nas nossas lives. O resumo do Brighton é esse, é um clube, então, que lembra você no seu modo carreira do FIFA, você no seu FM, tentando fazer muito com pouco recurso e com uma vontade insaciável de jogar um futebol próximo aí do que a gente chama de futebol bonito, né? Um futebol agradável de assistir. Eu poderia falar horas e horas desse time, eu espero que no futuro a gente possa fazer uns vídeos mais aprofundados aqui para explicar mais sobre como foi essa passagem deles quase quebrarem lá atrás, de quase virarem um time não league,
e também de falar sobre essa transição entre Chris Hilton e Graham Potter. Tem muita coisa legal aqui, mas o resumo do resumo é esse. É um time que está aqui porque merece e também é um time cujas partidas provavelmente você vai gostar mais de assistir do que as partidas do Brentford. Só que isso não quer dizer que o Brentford não seja interessante. Isso só quer dizer que nós somos pessoas diferentes. Eu gosto de ver time que conquista pontos e que consegue fazer o que o Brentford faz, mesmo se jogar com 3 zagueiros, com 200 zagueiros. O Brentford não é um time que fica lá atrás, tá? E o Brighton, então, deve ser mais interessante para você, porque via de regra as pessoas preferem times que jogam de maneira mais ousada, né? Isso torna os jogos mais legais de serem assistidos. Fica aqui a minha dica para assistir aos jogos do Brighton. Tomara que esse técnico aqui, o Hutzela, que embora tenha 31 anos, tem já uma história muito legal no futebol europeu, pelo que ele fez no São Paulo. Tomara que esse cara consiga prosseguir nessa história e levar o Brighton de Munique para o título da Champions. Imagina que da hora. Ia ser mó legal se isso acontecesse. Mas eu acho que não, acho que é só no meu FM mesmo. Pessoal, muito obrigado. Deixa o like se você gostou desse resuminho do Brighton de Munique. E se inscreva no canal, tá? Não se esqueça. Segue a gente no Twitter, fica atento aí para os nossos avisos de live. E beijos. Tchau, tchau. Eu volto já já para falar de outro time na nossa sequência do Guia da PL.